Pessoal, eu vou usar o microfone para melhorar a qualidade do áudio da aula que vai para o YouTube e aí eu não consigo escutar, né? A saída de som do meu computador fica inibida quando isso acontece, eu não sei por quê. Mas aí, se alguém então quiser atenção, manda um chatzinho, por favor, tá? Qualquer intervenção que vocês queiram fazer é só chamar, que aí eu tiro o microfone e a gente conversa para poder ter mais fluência, tá? Até para esclarecer uma dúvida fica bem melhor, tá? Eu gostaria de continuar com vocês hoje o nosso projeto de sintonia para os compensadores do controlador por realimentação de estados. A gente tem feito esse projeto já há algumas aulas, eu vou até abrir as nossas notas de aula do último encontro aqui para usar como referência e até aqui tem as notas de aula de vários encontros, né? E o que a gente fez, pessoal? Nós começamos a explorar, né, uma forma de se calcular os ganhos desse compensador PID, um PID, né? Você observa aqui que tem um ganho que cria o sinal de torque proporcional ao erro de posição. Então, aqui é o compensador proporcional, aqui é o derivativo, né, o BA, né, ele cria um comando, uma saída, como sendo a derivada do erro de posição, que é o erro de velocidade, e aqui você tem o KIA, que é o integral do PID, né, ele cria um comando de torque pela integral do erro de posição, tá? Então, esse controlador, ele tem um nome na literatura chamado controlador por realimentação de estados, e ele é amplamente usado nas soluções mecatrônicas para controle de posicionamento de corpos no espaço, tá? E aqui a gente está falando de corpos pesados, tá? Falando de container que vai em navio, de virador de vagão de trem, tá? Os vagões de trem, às vezes tem minério ou algum grão, né, que você consegue tirar fácil se você rodar o vagão, eles vão cair por gravidade, e aí existe um acionamento mecatrônico para isso. Ele vira o vagão mesmo, tá? E despeja a carga, por exemplo, dentro do compartimento de um navio, tá? Então, falando de peças de aço, panela de aço com 500 toneladas, correias transportadoras de minério, britadores, moinhos de bola, né, que você coloca as pedras de minério com umas esferas de aço, e você vai rodando aqui, as esferas vão quebrando e reduzindo a granulometria do minério para ele ficar apto a ser inserido no alto forno para fazer ferro gusa. A primeira etapa da produção do aço. Primeiro produz gusa e depois produz aço, né? Então, também usa, né, inversores de frequência, aqui, né, o moinho de bolas que eu mencionei, que tem esse controlador embarcado. Tá? Essas aplicações todas, elas têm controle de trajetória, né, desses corpos pesadíssimos, e os inversores de frequência que alimentam os motores possuem no seu firmware esse controlador aqui. Tá? Você vai encontrar ele tanto no produto, né, na linha de inversores da WEG brasileira, da GE americana, da Yaskawa japonesa, da ABB suíça, da Toshiba japonesa, da Siemens alemã, também usa esse controlador, tá? Então, assim, ele é muito testado e já aprovado em ambientes industriais, tá? Em uma vasta gama de aplicações, né? Por quê? Porque ele vai embarcado nos inversores de frequência e, na verdade, ele foi embarcado porque verificou-se que ele tem um desempenho muito satisfatório, tá? Só que para que ele
possua esse desempenho satisfatório. Não basta simplesmente que ele esteja embarcado no inversor. A gente tem que calcular os ganhos dos compensadores para que a planta mecatrônica integrada, que é o foco da disciplina aqui, né, pensar na mecatrônica integrada. Então, para que a planta mecatrônica integrada consiga atender a algumas premissas de qualidade, né, alguns requisitos de qualidade. Que requisitos são esses, né? Rastreamento de trajetória, rejeição de carga e robustez no sentido de controle. Então, a gente, já há algumas aulas, a gente vem buscando uma forma de calcular esses ganhos, né, um projeto de sintonia para os ganhos, que atenda simultaneamente a todas essas premissas. E aí, a primeira delas, que é o rastreamento de trajetória, né, a primeira etapa desse projeto, ele é feito em etapas. A primeira etapa dele contempla o cálculo dos compensadores para o rastreamento de trajetória. A gente já fez, né? E aí, a gente começou na semana passada a segunda etapa do projeto, que é o cálculo, uma nova rodada de cálculo para esses compensadores, para garantir capacidade de rejeição de carga. Tá? Significa que, quando o torque da carga do cliente, que eu estou passando aqui, quando ele for aplicado ao eixo, nós temos que contra-atacá-lo com o torque eletromagnético da máquina, né, e garantir que o torque eletromagnético tenha a mesma amplitude e a mesma dinâmica do torque da carga, para que esse torque de carga não crie erros de trajetória mecânica. Tá? Então, quando a carga for imposta ao eixo, a tendência é que ela tente, né, alterar as trajetórias mecânicas, e essa alteração faz com que as trajetórias do eixo e, consequentemente, o deslocamento do corpo no espaço não siga o comando do cliente. Tá? Então, para evitar esse problema, a gente tem que calcular os ganhos também para garantir rejeição de carga. E aí nós fizemos, né, apresentamos semana passada como que seria esse cálculo para rejeição de carga. Usamos como suporte a função de rigidez dinâmica, né, que é a função de transferência invertida. Ao invés de ter a posição, né, o erro de posição provocado pelo torque de carga com relação ao torque de carga, ou uma saída sobre uma entrada, a gente tem, na verdade, a entrada sobre a saída. Só uma forma diferente de buscar informação dentro do sistema, tá? Sem nenhuma heresia matemática. E aí a gente, então, calculou, né, ou observou se os ganhos, né, o KIA, o KA e o BA, que nesse momento do projeto já estão disponíveis pela primeira rodada de cálculos, que é a rodada de correlata rastreamento de trajetória, a gente conferiu se eles levavam a uma rejeição de carga adequada, de acordo com a amplitude do torque da carga do cliente, da frequência que esse torque de carga ocorre e do erro máximo de trajetória que o cliente suporta na aplicação. Tá? E aí vimos, né, como ajustar os ganhos, né, caso o erro provocado por essa carga fique maior do que o erro admissível pelo cliente, a gente viu que a gente tem a liberdade de subir os ganhos, o KA, o KIA e o BA, numa mesma proporção, né, e de tal forma que a gente consiga, então, minimizar o erro de rastreamento e preservar o projeto de rastreamento de trajetória, que era pautado na alocação
dos polos do sistema em posições específicas, né, que eram correlatas, né, ou que levavam o sistema a ter uma banda passante adequada para os comandos do cliente. Tá? Então, aqui, né, a gente não calcula novos valores para os compensadores, né, para garantir rejeição de carga, e perde o outro projeto que era o de rastreamento de trajetória. Né? Não serve, não vale. Então, a gente ajusta os ganhos para que ele atenda aos dois critérios simultaneamente. Foi isso que a gente fez aqui, então, né, na aula passada. Bom, desse material da aula passada, pessoal, existia, né, foi montada uma estratégia de projeto que era pautada, né, na identificação da frequência do sinal de torque de carga, que aqui foi o meio Hertz. Ó. Isso aqui é característico, né, do processo do cliente, e a gente precisou dessa informação, né, para poder ver aqui, ó, dentro da característica de rigidez dinâmica, qual compensador estava responsável por rejeitar carga nessa frequência. A gente viu que era o Ka. E daí todo o projeto se encaminhou, a gente deu a sequência. Ok? Só que tem algumas cargas que são, ou cuja identificação da frequência é mais difícil, né, e que são presentes em várias aplicações mecatrônicas. Por exemplo, cargas em degrau. Então, a aplicação dessa metodologia aqui, que depende, né, da caracterização da frequência do torque de carga, essa metodologia ela é mais difícil de aplicar, né, quando você tem a carga em degrau, porque é muito difícil você caracterizar a frequência de uma carga em degrau. Por que disso? Eu vou fazer alguns desenhos para me fazer mais claro. Tá? Eu vou até colocar o título aqui, ó, considerações de projeto. Tá, hoje são 13, né? De carga, tá? Então, o torque de carga, pessoal, aplicado em degrau, é um torque de carga brusco, né? Ele tem uma transição muito brusca num tempo muito curto. Então, seria um sinal com essa forma de onda aqui, ó. Tá? Um instante de tempo zero a gente escolhe, tá? Mas para facilitar as funções, ou as equações que nós vamos usar, eu vou considerar isso aqui, ó. Ele sobe muito bruscamente. Até um nível T máximo aqui qualquer. Tá? E num tempo muito curto. Então, essa é a função degrau, né? E a gente tem esse tipo de sinal presente em contextos ou em sistemas mecatrônicos de içamento. Tá? Por exemplo, tem mais cenários, né, mais plantas, onde a gente pode observar esse tipo de sinal, tá? Mas uma clássica é o içamento.
tirar cargas pesadas do chão, tá? Então, em içamentos, tá? Você vai ter um dromo aqui com um cabo de aço, o eixo de tração está aqui, né, onde a máquina vai desenvolver o seu torque eletromagnético, né, e onde a carga também vai atuar. Tá? E aí a gente vai ter, vai içar um corpo qualquer, né, que é a carga útil do cliente, tá aqui. Tá? A força-peso aqui. E o que acontece? A operação desse conjunto, né, em um momento inicial, quando você ainda não quer movimentar, você mantém o conjunto travado aqui por uma sapata de freio, chama freio Eldo. Aí na hora que você decide iniciar o movimento, né, ou até antes do início do movimento, essa sapata de freio impõe um torque, ou torque que precisar, chama aqui de torque do freio, tá? Para rejeitar o efeito da gravidade que está sempre presente. Tá? Na hora que o freio abre, aqui, ó, quem tem que rejeitar o torque de carga é a máquina elétrica, porque senão a carga vai cair. Tá? Então, no eixo da máquina, vai se perceber um torque em degrau mediante a saída do freio, da sapata de freio, ela solta de uma vez, né? É como se fosse um degrau de carga aplicado no eixo mecânico, tá? Então, o acionamento mecatrônico vai perceber isso, como sendo um degrau. E aí, pessoal, digamos que nós estejamos projetando, né, os ganhos dos compensadores para esse cenário aqui, né? Esse aqui é aplicar o nosso projeto de rejeição de carga, conforme a gente aprendeu na aula, e aí você vai olhar aqui no exemplo, em toda a sistemática da aula, e vai perceber aqui que você precisa caracterizar a frequência desse sinal de torque de carga, tá? Para poder começar o projeto de rejeição de carga. E aí, se você traçar o espectro desse degrau, né, e você pode traçar esse espectro olhando a sua representação no domínio da frequência, tá? Então, quando você tem um sinal de torque de carga com essa característica aqui, ó, tem um valor máximo vezes um degrau unitário estabelecido no instante zero, tá? A sua representação na frequência, o torque de carga, o domínio da frequência, ou se a gente aplicar a transformada de Laplace ao sinal de torque de carga no tempo, né, a gente vai ter o torque de carga na frequência, que vai ser T máximo sobre S. Tá? Considerando aqui a representação por cossenoides não amortecidas, tá? O torque de carga, considerando frequências, né, de Laplace igual a J ômega, nós vamos ter isso aqui, ó, T máximo sobre J ômega, tá? Onde o ômega é a frequência de cada uma das cossenoides que se somam para reproduzir o sinal do torque de carga em degrau, né? Beleza, até se a gente considerar, né, esse torque de carga como uma soma de cossenos, a gente pode aplicar o método que a gente aprendeu na semana passada, porque você tem as frequências dos cossenos, né? Você pode colocar cada uma das componentes do torque de carga aqui e somar o efeito de todas elas para ver se o erro promovido por elas fica dentro daquilo que o cliente aceita, tá? Só abrir a porta aqui um pouquinho, só um minuto.
Bom, então, se a gente quiser fazer a mesma caracterização com o degrau, a gente vai ter um problema. Por quê? O degrau, pessoal, primeiro ele tem uma componente em frequência zero, né? A componente DC, aqui, ó, infinita. Né? Se você colocar ômega igual a zero, você vai ter uma componente DC de amplitude infinita, tá? Então é um sinal ruim de você caracterizar um espectro para ele. Tá? E muitas vezes também, né, nesses projetos onde a gente tem os sinais, né, de interesse dados por uma soma de cossenos, você considera as cossenoides que contém a maior parte da energia do sinal, tá? As mais representativas para o sinal, que são aquelas que vão se alocar dentro da banda passante do sinal, igual a gente falou nas primeiras aulas. No caso de um sinal em degrau, né, essa caracterização é muito difícil, porque, olha só, as componentes espectrais, elas despencam com a frequência aqui, ó, começa com um valor infinito no zero, e depois elas despencam. Como caracterizar uma frequência, por exemplo, onde uma frequência F, desculpa, uma frequência ômega de uma banda passante, onde a amplitude da cossenoide associada a essa frequência seja 1/10 da amplitude da componente DC. Não tem jeito, porque a componente DC é infinita. Então você passa a ter dificuldade de caracterizar a banda passante que o seu sinal de carga tem. Tá? Então, a aplicação do método que a gente mostrou semana passada para esse cenário específico, para degraus, né, ela não é muito boa. Então, eu queria abrir uma sessão especial aqui nesse projeto de sintonias, para que a gente incorpore habilidades e conhecimentos para tratar do sistema com as mesmas premissas de qualidade, né, também para cenários onde a carga se apresenta em degrau, tá? De tal forma que, com qualquer formato que a carga tenha, vocês consigam fazer o projeto com segurança. Ok? Então, esse aqui que é o objetivo. Bom, para essa carga, pessoal, aplicada em degrau, então eu gostaria de explorar com vocês a resposta que o sistema teria, né, nas suas trajetórias mecânicas, o que vai acontecer aqui com a posição angular dele, quando o nosso torque de carga for um degrau. Tá? Bom, nós já temos, né, uma função de transferência relacionando esses dois sinais, a gente desenvolveu essa função aula passada, eu vou repetir ela aqui. Então, se você quiser saber a saída da posição angular, o erro de posição provocado pela entrada torque de carga, né, você vai conseguir fazer esse cálculo através desse modelinho aqui, ó. Estou só copiando o que a gente fez semana passada. Essa era a função de transferência. Se você multiplica ela pela entrada, você tem a saída, né, que é o torque de carga. E a gente acabou de apresentar, né, aqui da transformada de Laplace de degraus, né, que esse torque de carga ele vale o nível máximo vezes 1 sobre S. Tá? Então, vou substituir esse valor aqui na função. Então, aqui nós vamos ter o seguinte, ó,
o erro de posição provocado pela carga. E aí eu estou falando erro por quê, né? Porque o torque de carga vai alterar a posição angular de uma forma que a gente não quer, tá? Por isso que eu estou usando o termo erro. Então, esse é o sinal do erro de posição no domínio da frequência, tá? Bom, esse sinal, pessoal, ele pode ser, para a gente saber o valor desse erro no tempo, tá? E conseguir, então, fazer um ajuste nos ganhos, né? Lembrando aqui, para a gente não perder o foco, né? A gente está buscando aqui, então, no final das contas, fazer um ajuste nesses ganhos para que o erro de posição fique dentro dos valores admitidos pelo cliente, mesmo quando o torque de carga seja um degrau. Tá? Esse é o objetivo. Bom, para cumprir esse objetivo, então, eu vou caracterizar este sinal no tempo. Tá? Vai ser a estratégia de projeto aqui. Para conseguir caracterizar isso no tempo, né, observa que a gente está com uma função de transferência aqui de terceira ordem, bem complicada. Então, eu vou separá-la em três frações parciais. São frações onde o polinômio do denominador não é de terceira ordem. Ele é de grau, ele é de ordem 1. Ok? Então, a gente poderia escrever essa função, né, como uma soma de frações parciais da seguinte maneira aqui, ó. Então, a primeira fração parcial teria um denominador dividido por S menos o primeiro polo. A segunda fração parcial teria um segundo numerador sobre S menos o segundo polo. E a terceira fração parcial teria um numerador sobre S menos o terceiro polo. Né? Já que é um polinômio de terceira ordem, com três frações parciais, a gente consegue representá-lo. Ok? Bom, a gente ainda vai calcular o valor desses três numeradores. Os três polos a gente já conhece, tá? Eu só marcando aqui os passos para a gente se organizar. Os três numeradores vão ser calculados ainda. Os três polos, nesse momento do projeto, já são conhecidos, porque essa etapa é feita depois da etapa de projeto de rastreamento de trajetória, onde a gente já tem como produto os valores dos polos. Ok? Bom, qual que seria então o valor desse sinal no tempo? O erro produzido pelo torque de carga no tempo, né? Quando a função de transferência está descrita como uma soma de frações parciais, fica bem mais fácil obter a transformada inversa, ou implementar a transformada inversa para a gente ter o sinal no tempo, né? Porque a transformada desse tipo de sinal, desculpa, de função, aqui ela já é conhecida. Eu até gosto, né, de saber a função de transferência inversa, desculpa, a transformada de Laplace inversa desse tipo de sinal aqui, de cabeça, tá? Porque é muito útil. Você pode pegar uma função enorme de transferência, dividir em monômios, tirar a transformada inversa de cada monômio e somar todas elas, tá? Que é o que a gente vai fazer aqui. E aí, pessoal, o resultado vai ser o seguinte, ó. A transformada de um monômio desse vai valer isso aqui, ó. N1
vezes E elevado a P1 vezes T. Só que esse monômio, todos eles, eles estão divididos por S no domínio da frequência. Dividir por S no domínio da frequência significa integrar no tempo, propriedade da transformada de Laplace. Então, se um sinal na frequência está dividido por S, o respectivo sinal no tempo está sendo integrado. Tá? Então, o sinal associado a essa fração parcial na frequência é esse aqui, no tempo. E aí ele estaria sendo integrado porque ele está dividido por S na frequência. Tá? Então, essa seria a resposta do sistema. Correlata aqui, né, a primeira fração parcial, a segunda fração parcial, que é essa aqui, igualzinho, também está dividida por S, então vai ser a integral da resposta ou da representação daquele sinal no tempo, que é essa aqui, ó. E a última fração parcial também está dividida por S. Logo, a sua representação no tempo também estará integrada. Tá? Então, esse aqui seria o sinal, né, de erro produzido por aquele torque de carga que foi aplicado em degrau no eixo do acionamento. Né? E aí, essas três integrações envolvem exponenciais, elas são bem fáceis de fazer. A gente vai fazer aqui, ó. São integrais definidas, né? Então vai dar uma coisa assim, ó. O resultado da integral é E elevado a P1T sobre P1. Tá? O N1 aqui é constante, ele sai. Tá? E aí, essa exponencial E elevado a P1T avaliada em T vai dar E elevado a P1T, menos o valor dela própria com o tempo avaliado em zero. Se você colocar zero no expoente, E elevado a zero vai dar 1, que é o resultado que está aqui. Tá? As outras integrais, mesma coisa, só que o N2 faz às vezes do N1 e o P2 às vezes do P1. Então, esse aqui vai ser o resultado mostrando como que a posição, né, vai se alterar no eixo mediante a aplicação daquele degrau. Tá? Então, eu vou separar aqui os termos que vão se extinguir com o tempo. Né? Observa que aqui, ó, a gente tem três exponenciais com expoentes negativos, porque os três polos são negativos para o sistema ser estável. Então, essas três exponenciais vão se anular com o tempo. Tá? Os outros termos são o valor do erro de posição em regime permanente. São parcelas aqui que não se anulam com o passar do tempo. Essas três últimas que eu marquei. Tá? Então, vamos colocar aqui. Colocar primeiro as parcelas de regime permanente. Primeiro essa, agora essa aqui, ó. E agora essa aqui, ó. Ok? Agora as parcelas
transitórias, tá? Primeiro essa. Agora essa. E por último essa aqui, ó. Ok? Então essa vai ser, né, foi só um rearranjo aqui para caracterizar melhor as parcelas de regime transitório e regime permanente associadas aqui à imposição do torque de carga integral. Ok? O que a gente observa, né, de cada uma dessas parcelas é o seguinte, ó. Se a gente for olhar aqui no tempo, tá, para começar a ter uma visão mais... Tem um sentimento, né, do que representa isso aqui, um entendimento físico, né, mais apurado, tá? Você vai ver o seguinte, ó. Aqui, por exemplo, tá, esse termo E elevado a P1T, tá? Vai ser um termo que se extingue, né? E aqui ele está sendo dividido por um polo negativo, tá? Então, ele vai ter um valor negativo e multiplicado aqui por um outro valor negativo. Então, ele é positivo. Então, você vai ter uma parcela assim, ó. Uma exponencial que vai caindo, tá? Esse outro termo aqui, ó, ele vai ser negativo, tá? Menos 1 com polo negativo vai dar positivo, vezes menos Tm vai dar negativo. Então, vai ser alguma coisa assim, ó. Tá? E aí, quando a gente soma os dois, tá? Então aqui você tem Tm vezes N1 sobre P1. Está negativo porque o próprio P1 é negativo. E aqui você tem a exponencial, tá? Menos Tm sobre P1 vezes a exponencial. Tá? Quando você soma as duas, né, você vai observar um sinal assim, ó. No instante zero elas são idênticas, né? E elevado a zero é 1. Depois, a exponencial vai diminuindo o seu valor absoluto e a resultante fica aqui, ó. Tá? Então, é um sinal que configura um erro em regime permanente, né? Aqui é uma primeira parcela de erro com essa característica, tá? Seria essa aqui, ó. Tá? Os outros dois termos também configuram exponenciais com a mesma característica, só que, né, o decaimento delas pode ser diferente de acordo com os valores escolhidos para os polos. Tá? No nosso caso, a gente escolheu polos separados por uma década, um polo 10 vezes maior do que o outro. Tá? Então, se a gente falar aqui, esse polo, P1, por exemplo, seja o polo mais lento, que está associado, né, à região dominada pelo KIA, né, e que tem uma banda passante igual a 10 vezes o comando de integral de posição. Então, digamos que ele tem aqui uma frequência, né, de 0,1 radianos por segundo, o polo 2 de 1, uma década acima, e o polo 3 de 10, uma década acima. Então, a gente vai ver o seguinte, ó, que essa exponencial do polo 1, ela vai demorar muito mais a decair, porque o expoente dela é menorzinho, porque o próprio polo 1 é menor, tá? Menor do que o quê? Menor do que o polo 2, ó. A exponencial associada ao polo 2, ela despenca bem mais rápido.
porque o expoente é maior, tá? Uma vez que o polo 2 é maior. E a exponencial associada ao polo 3, né, contém um expoente, né, maior ainda, tá? E com valores negativos. Deixa eu fazer um errado aqui, ó. Eles têm que ser negativos para o sistema ser estável. Então, a exponencial associada ao polo 3, ó, ela some rapidinho, tá? Então, a resposta associada a essas duas parcelas aqui, ó, teriam essas características aqui, ó. Você vai ter alguma coisa aqui, alguma contribuição devido ao polo 2, tá? Vai ser um erro, uma parcela do erro que nós vamos chamar de θ2, e uma parcela do erro devido ao decaimento exponencial do terceiro termo. Pode ser uma coisa que é assim, por exemplo, a gente não sabe a amplitude ainda, nós vamos calcular, tá? Está associado aqui ao polo 3, que é o maior de todos, tá? Então, são parcelas com essa característica, elas decaem exponencialmente e chegam num valor, cada uma delas, um valor de regime permanente, tá? Ok? Bom, o que vai ter que acontecer ao final, né? Essa soma dos sinais aqui em regime permanente, né, o θ1 mais o θ2 mais o θ3 em regime permanente, vai caracterizar um sinal de erro total, um θ total, tá, que vai ter um formato assim, e que vai ser a soma de todos eles. Esse erro aqui, né, ele tem que ser menor do que o erro máximo admissível pelo cliente, tá? Caso não seja, a gente vai alterar os ganhos dos compensadores para poder atender a essa condição, tá? Bom, então essa vai ser a proposta. A gente tem uma visão aqui, né, do que vai acontecer com a posição no eixo da máquina quando for aplicado o torque de carga em degrau. Tá? Esse aqui é o sinal de posição, ou erro de posição produzido pelo torque de carga. Ok? Então, a gente poderia, né, concentrar os nossos esforços no erro, no valor final do erro, tá? Que é dado por essas parcelas aqui, ó. Essas três parcelas somadas, então, vão caracterizar esse nível aqui, ó, que é o erro em regime permanente. Tá? Se ele exceder o que o cliente suporta, a gente vai ter que revisar o cálculo dos ganhos para poder atender a exigência do cliente. Tá? Então, aqui é o θ em regime permanente. Vou até usar a mesma nomenclatura aqui no gráfico para a gente poder se orientar. θ em regime permanente. Tá? Bom, vou colocar ele aqui. Ok? São as parcelas de regime permanente que a gente vai observar, né, com mais cuidado para que ela, né, ou a soma dessas parcelas não exceda o valor máximo de erro que o cliente suporta na ponta de eixo. Ok? Bom,
Para isso, então, né, a gente vai ter que calcular aqui esses numeradores aqui das frações parciais, né? E aí nós vamos revisitar o material de controle para poder fazer isso, né? Então, quando você tem uma fração parcial, igual a gente observou lá em cima, tá? A gente caracterizou o erro de posição no regime do tempo, desculpa, no domínio do tempo, e ele ficou com esse valor aqui, ó. Ou, desculpa, só um minutinho. Para caracterizar aqui as frações parciais, a gente vai observar, né, o sistema no domínio da frequência. Então, tomando aqui a função de transferência da posição com relação à carga, a gente tinha, né, isso aqui, ó. Mais N3 sobre S menos P3. Bom, digamos que a gente queira calcular inicialmente o N1, tá? A partir disso aqui. Numerador da primeira fração parcial que a gente precisa para poder evoluir no modelo, né, e conhecer mais do sistema. Então, a gente pode fazer isso, né, fazendo uma manipulação algébrica que eles nos ensinam no controle, né, os professores de controle nos ensinam, que é a seguinte, ó, nós vamos multiplicar os dois lados da igualdade por S menos P1, tá? E põe um visor aqui na mesa. E aí, vou multiplicar aqui. Até por isso que eu deixei um espaço, vou caber esses termos. E a gente vai avaliar o resultado dessa multiplicação com S igual a P1, tá? Porque o que vai acontecer? Ó? Se você fizer isso, né, avaliar o resultado agora dos três monômios com S igual a P1, só melhorar a grafia desse aqui, ó. A gente vai obter o seguinte resultado, ó. Aqui S menos P1 dividido por S menos P1 vai dar 1, né? Aqui, ó, S menos P1 em cima, se você faz S igual a P1, vai dar P1 menos P1. O resultado é 0, tá? E aqui é a mesma coisa, se você faz S igual a P1, a gente vai ter P1 menos P1, o resultado é 0. 0 vezes N3 sobre S, né, P1 menos P3 vai dar 0. E 0 vezes o N2, dividido por qualquer coisa aqui, o denominador não é nulo, né, vai dar 0 também. Então, a única coisa que sobra no cálculo é o N1. Tá? Bom, então a gente vai aplicar esse procedimento, né? Esse aqui a gente está revisitando a teoria de controle para poder achar esses numeradores das nossas frações parciais, ok? Os outros dois numeradores vão seguir a mesma sistemática, tá? Então, da mesma forma que o N1 foi igual ao S menos P1 vezes a função de transferência avaliado em S igual a P1, o N2 vai ser a mesma coisa, segundo numerador, que é esse aqui, só que
multiplicando a função de transferência por S menos o segundo polo e avaliando o resultado da multiplicação em S igual ao valor do segundo polo. E o terceiro e último numerador, que é esse aqui, né, ele vai ser avaliado multiplicando a função de transferência por S menos o terceiro polo e avaliando o resultado na frequência do terceiro polo. Ok? Então vai ser a nossa estratégia aqui para poder avançar na modelagem, para a gente conhecer mais do sistema. Bom, a função de transferência, né, que está sendo usada aqui nos três cenários, a gente já conhece, né, a gente levantou a aula passada, e ela pode, né, ser descrita por um produto de monômios no denominador, né? Então, já que é uma função de terceira ordem, no denominador, a gente pode fazer assim, ó, S menos o primeiro polo, vezes S menos o segundo polo, vezes S menos o terceiro polo. Tá? Então, a gente vai usar a função de transferência descrita nesse formato aqui para os três casos aqui da esquerda, para poder achar os numeradores. Vai ajudar fazendo dessa forma. Tá? Então, vamos proceder com essa estratégia. Então, o primeiro numerador ali vai ser igual, ó, a S menos P1, vou multiplicar a função de transferência toda. Então, como tem um menos 1 aqui, ó, vai dar menos S menos P1 dividido por S menos P1 vezes S menos P2 vezes S menos P3, né? Isso tudo avaliado em S igual a o primeiro polo, né? Então aqui, ó, a gente pode simplificar S menos P1 com S menos P1 e para completar o cálculo basta avaliar o valor dessa função com S igual a P1. Então vai dar menos 1 dividido por P1 menos P2 sobre P1 menos P3. Ok? Então, esse é o valor do numerador ali da primeira fração parcial que a gente precisa para completar o modelo e achar o erro de posição em regime permanente. O segundo numerador, né, tá aqui. Então, nós vamos multiplicar S menos P2 pela função de transferência. Depois avaliar o resultado em S igual ao segundo polo, né? Então, a função de transferência está aqui do lado. S menos P2 vezes a função de transferência vai dar isso aqui, ó. Então, o numerador dela fica com menos S menos P2 e o denominador com a mesma estrutura. A gente vai fazer isso e avaliar no final em S igual a P2. Tá? Então, S menos P2 do numerador simplifica com S menos P2 do denominador e o resultado final vai ser avaliado com os dois S's iguais a P2. P2 menos P1 e aqui P2 menos P3. Tá? E por último, o terceiro numerador aqui do nosso modelinho vai ser a mesma coisa que os outros. Ó.
a multiplicação de S menos P3 pela função de transferência vai dar isso aqui. E o denominador daria isso, ó. Avaliado com S igual a P3. E aqui, então, a gente vai ter uma simplificação, S menos P3 sobre S menos P3, vai dar 1, né? E o resultado vai estar aqui, ó. Em cima vai ficar menos 1, e embaixo, né? Esse primeiro monômio com S igual a P3, vai dar P3 menos P1, vezes o segundo monômio aqui, ó, com S igual a P3, P3 menos P2. Tá? Então, esse aqui são os três numeradores que a gente precisava, tá? Para a gente não se perder aqui nos cálculos, tá? A gente precisava para encontrar o erro de posição em regime permanente. Ok? Bom, esses numeradores, pessoal, eles podem ser simplificados, né? Ou podem até ser calculados aqui. Você observa o seguinte, ó, os valores de polos, os três numeradores, são funções dos três polos, né? E a gente está alocando esses polos a uma década uns dos outros, né? Então, um polo é muito maior do que o outro, né? 10 vezes maior. E a gente até começou aqui, né, com um exemplo que a gente pode usar e que não vai tirar o caráter generalista da análise. Tinha até proposto aqui, ó, o P1 em ponto 1 radianos por segundo, o P2 em 1 10 vezes, ou seja, o polo 2 é 10 vezes maior do que o polo 1, né? E o polo 3 igual a 10. Polo 3 10 vezes maior do que o polo 2 e 100 vezes maior do que o polo 1, tá? Então, com essa diferença entre os três, a gente vai ver o seguinte. O numerador, o N1, vai ser isso aqui, ó. Aqui, ó. P1 menos P2. Né? O P1 vale 0,1. O P2 vale 1. Aqui, ó. P1 menos P3. Tá? O P1 vale 0,1. E o P3 vale 10. Né? A gente observa aqui nesse cálculo que são que as diferenças, né, são muito, elas envolvem números que são uma ordem de grandeza diferentes entre si, né? Então o resultado vai ser basicamente o maior deles, ó. Aqui esse aqui vai dar 0,9 negativo vezes esse aqui vai dar menos 9,9, tá? Então, basicamente, o que? 1 ou menos 1 vezes menos 10, né? Vai dar 10. Menos 1/10 o primeiro numerador, aproximadamente, tá? O segundo, vai acontecer a mesma coisa. Aqui, ó. O segundo está aqui na tela. P2 menos P1. Tá aqui, ó. P2 é 1. P1 é 0,1. Aqui, P2 menos P3. P2 é 1. P3 é 10. Então, 1 menos 10. Né? Então, o resultado vai ser menos 1 sobre, aqui, ó, 0,9 e aqui menos 9, né? Então,
basicamente 1 vezes menos 10, tá? Então, o resultado vai ser 1/10 também, ok? E por último, né, o último numerador ali das nossas frações parciais, a gente vai ter menos 1 dividido por P3 menos P1, P3 é 10, P1 é 0,1, tá? E aqui P3 menos P2, P3 é 10, P2 vale 1, tá? Então o resultado vai ser esse aqui, ó, menos 1 sobre 10 menos 0,1, 9,9, 10 menos 1, 9, tá? Então, basicamente, 10 vezes 10, então, mais ou menos 1/100, tá? Então, são números muito diferentes, né? Assim, tem ordens de grandeza muito diferentes aqui, tá? E aí, pessoal, se a gente, então, completar o modelo, vamos ver aqui o seguinte. O erro de posição que o torque de carga produz no tempo em regime permanente vai ser esse aqui, ó. Copiar lá embaixo, que agora a gente já sabe os numeradores, né? E aí o resultado, finalizando aqui o modelinho, vai ser esse, ó. O M1, né, que é o que está aqui em cima, ó, né? A gente observa aqui o seguinte, ó, que no M1, até para ter uma simplificação, tá? O P1 menos P2, que aparece aqui, ó, ele é basicamente igual ao P2. O P1 é 10 vezes menor, ou menos P2, né? E o P1 menos P3 é basicamente o menos P3, tá? Já que o P1 é 100 vezes menor do que o P3, o terceiro polo, tá? Então, nós vamos colocar essa simplificação aqui, ó. O N1, né? Então, ficou com menos 1 sobre menos P2 vezes menos P3, tá? Isso tudo dividido pelo primeiro polo, ok? A segunda parcela aqui, ó, o N2, né? O N2 está aqui em cima, P2 menos P1, o segundo polo é 10 vezes maior do que o primeiro. Então, essa subtração basicamente dá o segundo polo. E o terceiro polo é 10 vezes maior do que o segundo. Então, essa subtração dá basicamente o terceiro polo. Então, fica menos 1 sobre P2 vezes menos P3. Mais 1, né? Então, seria isso aqui, ó. 1 sobre P2 vezes P3 dividido por P2, que é essa parcela aqui, ó. E a última delas é essa aqui, com o terceiro numerador, né? Você vai ter aqui, ó, P3 menos P1, basicamente vai dar o P3, porque o terceiro polo é 100 vezes maior do que o primeiro. Então, a subtração vai dar o que é muito maior. E aqui, ó, polo 3 menos polo 2 vai dar basicamente o polo 3, porque ele é 10 vezes maior do que o polo 2.
tá? Então vai ficar menos 1 sobre o polo 3 ao quadrado. Dividido pelo polo 3. Ok? E aí o resultado final, né, arranjando termos aqui, ó, processando essas divisões de frações que nós temos. Vou só conferir esse aqui, ó, que eu acho que eu esqueci um menos aqui. Menos 1 sobre menos P2 menos P3. Então o resultado é negativo. Menos 1 menos P2 menos P3. E ainda tinha esse menos aqui, ó, que eu esqueci. Vou colocar ele aqui fora. Tá? Então vai dar isso aqui, pessoal. Esses sinais de menos com esse menos aqui de fora, eu já vou multiplicar para virar tudo mais. Tá? Esse com esse e esse. Então vai dar isso aqui. A segunda parcela. Vai dar isso aqui. E a terceira vai dar isso aqui. Polo 3 ao cubo. Tá? E aí, a gente vai observar aqui o seguinte, que essas três parcelas, elas são consideravelmente diferentes, tá? Porque os valores dos polos são diferentes entre si de 10 vezes. Então aqui, ó, você tem o polo 1 em 0,1 radianos, o polo 2 em 1 e o polo 3 em 10. Tá? Aqui, ó, você vai ter o polo 2 ao quadrado, é 1 vezes 1 vezes o polo 3, que é 10. E a última, você tem o terceiro polo ao cubo, o 10 ao cubo. Tá? Então aqui, ó, já dá para ver de cara que essa parcela aqui tem o menor denominador de todos, tá? E muito menor. Tá? Então, com o menor denominador, ela sozinha basicamente vai dominar a resposta. Tá? Se quiser conferir aqui, ó, você tem só em valores, né? Já dá para ver porque todos os três denominadores são compostos pela multiplicação de três termos. Tá? Só que aqui, ó, os três termos são consideravelmente menores do que os demais. Né? Tanto que aqui o resultado, ó, 10 vezes 1 dá 10, vezes 0,1 dá 1. Aqui, 1 vezes 1 vezes 10 dá 10. O resultado desse denominador aqui. E o desse aqui, ó, 10 ao cubo. 10 vezes 10 dá 100, vezes 10 de novo dá 1000. Tá? E os numeradores deles são todos iguais. Então, essa parcela pequena aqui, ó, esse denominador menor, domina, vai fazer com que esse primeiro termo, essa primeira fração, domine aqui o comportamento da posição angular em regime permanente. Tá? Então, a gente vai fazer essa simplificação. Então, o erro de posição em regime permanente aqui vai ser igual, ou aproximadamente igual, só ao efeito da primeira parcela. O torque máximo dividido por P1 vezes P2 vezes P3, terceiro polo. Tá? Bom, esses polos, pessoal, a gente, né, já tinha calculado e agora a gente vai relacioná-los com os ganhos dos compensadores. Ok?
Se a gente olhar aqui no domínio da frequência, né, quando a gente aplicou o critério de rejeição de carga para caracterizar aqui, né, a capacidade do sistema de colocar no eixo o comando do cliente, a gente viu que a gente tinha um sinal unitário em ampla faixa de frequências, né, e depois, como qualquer sistema, ele parava de responder a partir de uma frequência, né, e que os polos se encontravam aqui alocados no eixo com valores iguais a esses aqui, ó. Por exemplo, o primeiro polo, a gente pode até olhar aqui o polinômio característico, né, desse sistema, rapidinho, até para recuperar rápido a forma como os polos são obtidos, né? Então, a gente viu que os polos estão na interface da região de dominância entre os termos. Então, o primeiro polo está na interface entre essas duas regiões aqui, ó. Ele era obtido quando quando a gente aproximava aqui o polinômio característico como sendo somente dado pela soma desses dois termos e igualava a zero. Então, o primeiro polo ficava aqui, ó, em menos KA sobre KA, né? O segundo polo, ele era obtido, né, quando havia interface entre a região de dominância do BA e do KA, né? Então, se a gente aproximar o polinômio característico a esses dois termos, igualar a zero, o valor de S que satisfaz essa igualdade vai ser KA sobre B mais BA. Esse é o valor do segundo polo. E o terceiro polo ficava na interface, né, entre a dominância aqui da inércia do conjunto rotativo e do termo BA. Tá? E aí, se a gente aproximar o polinômio característico aos dois e igualar a zero o polinômio característico e achar o valor de S que satisfaz, a gente tem o terceiro polo, né? E aí o valor dele vai ser, né, igual aqui a B mais BA sobre J, tá? Que são os módulos deles, todos eles negativos, tá? Ok? Então, a gente vai colocar esses valores de polos aqui, ó, no erro de posição e ver aqui como ajustar os compensadores para garantir que o nosso erro de posição esteja dentro do que o cliente aceita. Tá? Então, aqui está a amplitude do degrau de carga dividido por P1, que é o primeiro polo. Está aqui, KA sobre KA. P2, que é o segundo polo, está ali no gráfico, KA sobre B mais BA. E P3, que é o terceiro polo, também está no gráfico, B mais BA sobre J. Tá? Então, fazendo as simplificações devidas aqui, ó, B mais BA corta com B mais BA, KA corta com KA. Tá? E aí, então, a gente conclui, né, a caracterização do erro em regime permanente, devido à entrada daquela carga integral. Tá? Então, ficou menos o torque, a amplitude do torque de carga, dividido por KA sobre J. Então, menos J
vezes o torque sobre KIA. Então, olha que interessante, né? Se a gente quiser atuar, né? Desculpa, até para não confundir termos, né? Se a gente quiser alterar o nosso controlador para que a gente consiga melhorar a nossa rejeição de carga para cargas integral, tá? Nós temos que atuar principalmente no KIA. Tá? Então, se a gente subir o KIA, a gente vai cair o erro de regime permanente que um torque de carga integral produz. Certo? De certa forma, né, se a gente fizer uma conexão dessa conclusão com as nossas outras conclusões, né, o que a gente vai observar? Que em baixa frequência, quem domina o comportamento dinâmico do sistema é o KIA. A gente vem mencionando isso em todas as aulas, né? Ou seja, a maior parte do comando de torque eletromagnético que a máquina produz em baixa frequência se deve ao KIA. Deixa eu só achar um diagrama aqui para a gente poder usar para raciocinar. A gente até fez isso semana passada, que é esse compensador aqui. E o KIA, ele atua em baixas frequências e o sinal de torque integral tem o seu conteúdo espectral também em baixas frequências. Foi o que nós desenhamos aqui, ó, tá? Ele é um conteúdo espectral assim difícil de caracterizar uma banda passante, né? Porque o ganho dele em DC, enfim, o valor da amplitude dele em DC é infinito, né? E despenca. Então, assim, é difícil achar uma banda passante, uma frequência aqui, onde você vai achar uma amplitude que é 10 vezes menor do que a amplitude em DC. Não tem jeito, a amplitude em DC está infinita. Tá? Agora, é fato, né, que assim, é notório que o sinal de torque de carga tem sua energia, né, tem as suas componentes espectrais, as suas cossenoides, as cossenoides que se somam para reproduzir esse degrau, elas têm frequência baixa. Então, quando a gente aplicar, né, ou se a planta do cliente aplicar um torque de carga integral no eixo da máquina, né, a gente vai ter um sinal cujo conteúdo espectral está primordialmente aqui na baixa frequência. Então, ele fica rejeitado pelo KIA, que é o compensador responsável pela síntese de torque eletromagnético em baixa frequência. Foi isso que o nosso modelo, né, de hoje mostrou. Aqui embaixo, ó. Tá? Então, a gente pode conferir, né, ou verificar o seguinte. Vou fazer um exemplo aqui, ó. Digamos que a amplitude daquele torque de carga do cliente seja de 100 Nm. É um sinal que foi aplicado em degrau com uma amplitude de 100, né, subitamente aplicado ao eixo. Tá? E que nesse momento do projeto aqui, o nosso KIA tem um valor de 50. Newton-metro por radiano por segundo. Então, entra um erro de radiano integrado, né? Desculpa, se ele está integrado é radiano vezes segundo. Tá? E sai um comando de torque. Aqui o torque de carga é em newton-metros. Ok? E digamos que o momento de inércia do conjunto aqui seja de 1 quilograma vezes metro quadrado. Tá?
Então, o erro esperado, se a gente aplicar esse torque de carga na ponta de eixo do motor, o erro que ele vai produzir na posição vai ser esse aqui, ó, dessa expressão, menos o J vezes o torque, vezes a amplitude do degrau, dividido por 50. Tá? Então, vai dar um erro grande aqui, ó, menos 2 radianos em regime permanente. Tá? Então, se, agora grande ou pequeno, depende, né, da exigência do cliente. Tá? Então, se o erro máximo em regime permanente admitido pelo cliente for, por exemplo, de 0,5 radianos, tá? Então, o que a gente conclui? Que o nosso projeto não atende, ó. O erro de regime permanente está maior em módulo do que o erro máximo que o cliente aceita. Tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? Né? Para fazer com que o erro da nossa planta caia aqui de 2 para meio, para menos meio, a gente vai ter que subir o KIA, né, que aparece aqui no denominador, o KIA que está aqui, ó, de 50, né, já que isso aqui precisa, desculpa, que o erro precisa cair de 4 vezes, nós vamos ter que multiplicar aqui o nosso KIA por 4. Tá? Então, nós vamos ter que ter né, o KIA, o novo KIA, vamos colocar assim, o KIA novo, vai ter que ser igual a 4 vezes o KIA antigo. Vai ser igual, então, a 250 vezes 4, 200 Nm sobre radiano vezes segundo. Tá? E aí, pessoal, se a gente mexer no KIA, né, a gente observa aqui na resposta em frequência da nossa função de transferência, né, associada ao rastreamento de trajetória, se você subir o KIA, só ele aqui, ó, de 4 vezes, o seu polo vai se mover de 4 vezes. E aí você vai perder o seu projeto de sintonia, tá? de rastreamento de trajetória. Então você vai subir o KA também de 4 vezes, e ao subir o KA de 4 vezes, você vai subir o BA também de 4 vezes. Então o B é quase que zero, tá? Não faz muita diferença não. E aí, com isso, né, subindo esses ganhos na mesma proporção, os dois polos ficam na mesma posição que eles estavam, então a gente não perde o projeto de rastreamento de trajetória e ganhamos com esses novos valores, né, capacidade de rejeição de carga. Tá? O último polo só que não tem muito o que fazer, que na hora que você subir o BA, né, você não tem como mexer no J. O momento de inércia é associado à distribuição de massa dos componentes do conjunto rotativo em torno do eixo. Então, não tem o que fazer, você não vai mexer no sistema de potência. Então, esse polo vai se deslocar um pouquinho para o lado, mas não tem problema também. Só o sistema vai ficar mais rápido. Tá? E essa consideração, então, encerra, pessoal, o que eu queria apresentar hoje. Tá? Eu queria então abrir a palavra a vocês para quaisquer considerações que vocês queiram fazer, para saber se vocês entenderam o recado, eu estou disponível. Beleza, então.
Então tá, o Matheus e o Pedro, eu então agradeço, né, na ausência de quaisquer considerações, eu agradeço vocês aí pela presença na aula aqui, usando o último horário, né, fica todo mundo cansado e a aula é densa, então eu queria até dar os parabéns a vocês também pelo profissionalismo de estar presente e desejar uma boa noite. Amanhã então a gente se vê de novo, amanhã é a aula das 17 horas ou 20 horas. Valeu, Pedro. Amanhã é 20 horas, tá? Boa noite para vocês, então. 20 horas. Valeu, Matheus. Obrigado. Então tá, a gente se vê amanhã às 20. Boa noite. Até mais. Valeu.